Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação. Série Não Ameis o Mundo, Parte 1. A Luz e as Trevas. Nos seminários americanos, e imagino ser o mesmo nos outros países, no primeiro ano de grego, sempre se estuda a primeira epístola, ou carta, de João. A lógica seria começar com o Evangelho de Mateus, eu sei, mas um dos motivos que os professores escolhem os escritos do apóstolo João é, acima de tudo, pelo seu estilo descomplicado e pelo seu vocabulário simples. Um grego bem mais fácil de ler e traduzir do que os evangelhos, as cartas de Paulo e Hebreus, que por sinal é considerado por muitos como o grego mais difícil do Novo Testamento. É em 1 João que encontramos repetidamente o aviso de que o cristão tem que se separar do mundo para poder, de fato, fazer parte do povo de Deus. Verso: Não ameis, grego agapao, o mundo, grego cosmos, nem as coisas que há no mundo, grego taintó cosmo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai, grego patir, não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos, grego epithumia, da carne, grego sarx, os desejos dos olhos, grego oftalmos, e o orgulho, grego alazonia, da vida não vem do Pai, mas sim do mundo. De novo, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e o orgulho da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. 1 João 2, 15 e 16. Esse é o assunto que estudaremos nesta pequena série. Deus não nos força a sermos obedientes. Quando Adão e Eva pecaram, houve uma separação entre nós, os seres humanos, e Deus. Isaías 59, 2. Até então, vivíamos em paz e em perfeita harmonia com nosso Criador. Éramos felizes, vivendo em um local onde tínhamos de tudo o melhor e onde nenhum sofrimento jamais existiria se nos mantivéssemos fiéis às simples instruções do Senhor. Gênesis 2, 16 e 17. Na única vez que fomos tentados a desobedecer a Deus, porém, caímos e optamos pela mentira que nos foi apresentada por Satanás. Gênesis 3, 6. Obviamente, esta separação entre a raça humana e Deus não o pegou de surpresa, pois já havia um plano de restauração em andamento antes mesmo do mundo ser criado. 2 Timóteo 1, 9. Este plano de restauração, no entanto, não seria forçado a ninguém, da mesma forma que a obediência ao mandamento de não comer o fruto proibido também não foi forçado aos nossos pais. Se Deus tivesse o interesse em forçar a obediência no ser humano, ou se, de alguma forma, a obediência viesse de Deus e não de nós, conforme alguns teólogos sugerem, então isso teria sido feito logo de cara, com os nossos pais no jardim. E certamente o Criador não nos deixaria passar pelos milênios de rebeldia
e sofrimento que passamos até o presente. A prova de que escolhemos a Deus é nos desprender dos prazeres do mundo. A separação entre o homem e Deus dividiu a terra entre dois grupos: aqueles que desejam ser restaurados ao relacionamento que tinham com o Criador antes da queda, e aqueles que preferem continuar separados. O primeiro grupo são aqueles da raça humana que se arrependeram da sua rebeldia no Éden. Reconhecem que cometeram um erro gravíssimo ao preferirem as palavras da serpente às palavras de Deus. Aceitaram o plano de salvação que Deus ofereceu através do seu Filho, João 3,36, e tão somente aguardam o dia em que serão retirados daqui. Não querem este mundo presente que tenha Satanás como príncipe. João 12,31. E a prova disso é que se desprenderam dos prazeres que o mundo oferece aos seus escravos. Gálatas 5:24. Deus não aceitaria o arrependimento dessas pessoas se continuassem a usufruir dos prazeres do mundo, pois seria um arrependimento falso. Seria como o homem que confessa à sua esposa que agiu de forma errada ao traí-la e que promete que não fará mais isso, pois deseja muito restaurar o seu casamento. Com lágrimas, se diz arrependido e explica a ela que não vai mais procurar por outras mulheres e apenas manterá as amantes que já possui. O encontro do ser humano com o mal. A separação que ocorreu no Éden expôs o ser humano ao mal, algo que até então não conhecíamos. Verso: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3:22. Se Deus, naquele momento, tivesse se retirado daqui, então estaríamos para sempre envoltos nas trevas tenebrosas do mal e do pecado. Esta é a escuridão que atualmente se encontram Satanás e 1/3 dos anjos que antes moravam no céu, mas que se uniram à serpente e agora vivem aqui conosco. Efésios 6:12. Essa verdade foi revelada por Jesus ao apóstolo João. Verso: A sua cauda levava por si a 1/3 das estrelas do céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Apocalipse 12:4 e 9. Sendo que também ouvimos do mesmo evento dos lábios de Cristo. Verso: Eu vi Satanás, como raio, cair do céu. Lucas 10:18. A função do Espírito Santo de capacitar o homem a recusar as trevas. Quando um ser humano aceita o plano de salvação oferecido por Deus, ou seja, quando alguém aceita Jesus como seu Salvador, ele está de fato escolhendo a única forma de se libertar das trevas em que se encontra e poder assim estar de novo em comunhão com a luz, tal qual Adão e Eva estavam antes da queda. João 8:12.
No ato do indivíduo aceitar a Cristo, ele é revertido com o poder do Espírito Santo para que agora tenha a capacidade de recusar as trevas e viver na luz. É importante entender o que eu acabei de dizer. O Espírito Santo não força o homem a escolher a luz, mas sim expõe o pecador à luz. Verso. E quando ele, o Espírito Santo, vier, exporá, grego elerro, mostrar o erro, alertar quanto ao erro, o mundo dos seus pecados, da retidão e do juízo. Grego krisis, decisão judicial de liberdade ou punição, dependendo da escolha do pecador. De novo, e quando ele vier, exporá o mundo dos seus pecados, da retidão e do juízo. João 16, 8. Sem o Espírito Santo, nenhum ser humano consegue se libertar das trevas. Aliás, ele nem tem esse desejo, pois nunca viu a luz e está totalmente ambientado e conformado com a sua circunstância. O Espírito Santo convence a ele da sua situação e só então este indivíduo, vendo a luz, decide se quer ou não permanecer nas trevas. Verso. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 12, 46. O homem descrente corre da luz. Todos nós sabemos de criaturas marítimas que vivem no fundo do oceano em completa escuridão. Esses peixes e outras criaturas do mar nunca viram nenhuma luz. Não demonstram qualquer interesse em subir mais para a superfície, onde poderão ter um pouco de claridade. Aliás, segundo entendo, eles fogem quando uma luz se aproxima, pois é algo completamente estranho e ofensivo para eles. Assim é com todo aquele que rejeitou a luz e pertence a este mundo. Quando nos aproximamos destas pessoas com a mensagem da salvação, elas correm e muitas vezes se sentem ofendidas e agem com agressividade com o mensageiro. O que quero dizer com tudo isso é que aqueles que vivem na luz pertencem à luz, mas aqueles que vivem nas trevas pertencem às trevas. Verso. Que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios 6, 14. Nenhuma comunhão. A importância de praticar aquilo que ouvimos. Quando alguém diz que é um servo de Deus, mas, ao mesmo tempo, participa das coisas que pertencem às trevas, então ele está enganando a si mesmo, pois as trevas e a luz não se relacionam. Foi isso o que João nos escreveu. Verso. Se dissermos que temos comunhão com Ele, Deus, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João 1, 6. Não praticamos a verdade. Ou seja, sabemos o que deve ser feito e entendemos o que está em jogo, mas a verdade existe apenas a nível do intelecto e não resulta em um abandono daquilo que pertence às trevas. Portanto, a nossa afirmação de que somos servos de Deus é uma mentira. Foi isso que Jesus quis dizer com as palavras, verso, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa
sobre a rocha. Mateus 7, 24. Afastar das trevas e permanecer na luz. Queridos, seguiremos falando sobre o amor ao mundo nesta série à medida que o Senhor permitir. Por agora, deixe-me somente exortá-los que permaneçam na luz. Permanecemos na luz não só nos aproximando da sua fonte, que é Cristo, João 8,12, como também nos afastando deste mundo em trevas que é dominado por Satanás. Verso. Mas a nossa luta, grego pali, não é contra a carne, grego sarx, e o sangue, grego ema, mas sim contra os principados, grego arri, contra as potestades, grego exousia, contra os dominadores, grego cosmocrator, das trevas, grego skotos, desse século, grego aion, contra a iniquidade, grego poneria, espiritual, grego pneumáticos, dos altos, grego epurâneos. De novo, mas a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores das trevas desse século, contra a iniquidade espiritual nos altos. Efésios 6, 12. Irmãos, o nosso tempo na Terra se aproxima do seu fim em uma velocidade assustadora. Estes são dias de decisões. Espero te ver no céu. Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é markusdasilva.org.